Vida Longa CBN. Nessa edição do Vida Longa CBN, a psicóloga, professora universitária Fernanda de Freitas analisa aqui conosco o resultado de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto de Pesquisas IDEA. É um levantamento, gente, que aponta que a palavra ansiedade é a que melhor define o ano de 2024 para 22% dos consultados, todos aqui no Brasil, tá? Além de indicar o tema que mais mobilizou a sociedade brasileira durante todo este ano, a pesquisa também reflete o contexto social, político e econômico que a gente está vivendo, né? Vamos entender um pouquinho mais essa percepção do brasileiro? Vou conversar com a minha convidada. Fernanda, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer poder conversar com vocês hoje e muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Fernanda, vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Como é que o brasileiro definiu a palavra ansiedade como a palavra do ano? Nossa, isso me chocou, sabia? É mesmo, Fernanda? Isso realmente é uma coisa bastante chocante para a maioria das pessoas, mas a ansiedade ela vem se fazendo presente no cotidiano das pessoas já há bastante tempo, né, Fernanda? A verdade é que de um tempo para cá é que a gente tem conseguido colocar nome a essas situações. O brasileiro tem vivido de algum tempo já bastante incertezas diante do seu presente, diante do seu futuro, e a incerteza é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores que desencadeia a ansiedade nas pessoas. Exatamente. É porque se a gente parasse para pensar, né, o quanto essa palavra é forte, a gente poderia ter encontrado sinônimos para ela, né? Do tipo Uhum. desafiante, não é mesmo? Sim, Eu estou tentando entender um angustiante, pouco do pensamento do brasileiro, né? É complexo, mas complexo, é incerteza. isso, dúvidas. Agora, a ansiedade, ela tem uma abrangência da forma também como a gente está se enxergando, não? Com certeza, Fernanda. Todas as vezes que a gente não sabe exatamente que lugar que a gente ocupa no mundo, que a gente não tem certeza de quais são as atitudes que a gente tem que ter diante das coisas que se apresentam para nós, fica também muito difícil da gente conseguir dar o próximo passo. Então, a ansiedade tem a ver também com a forma com que nós nos percebemos diante do contexto que a gente vive. Uhum. Agora, do teu ponto de vista, Fernanda, por que a gente escolheu essa palavra ansiedade? Quais são as diferentes formas da gente demonstrar essa ansiedade e quais são os caminhos para eu enfrentar essa ansiedade para 2025? Joia, Fernanda. Olha só, a escolha da palavra ansiedade, ela está muito relacionada com um contexto social que a gente vem vivendo, em que as mudanças elas são muito rápidas, então a gente tem uma transformação na internet, a inteligência artificial, a mudança nas profissões, não é? Modificação na forma de trabalho, modificação na forma das relações humanas. E ela se apresenta no nosso dia a dia de muitas formas, porque a ansiedade em si, ela não precisa ser um transtorno, ela pode ser uma experiência universal. Qualquer ser humano passa pela ansiedade todas as vezes que a gente se vê diante da necessidade de se adaptar a uma novidade, seja ela uma novidade boa ou seja ela uma novidade ruim. Né? Uhum. Então, ela vai se apresentar em graus diferentes se a gente estiver falando dessa ansiedade que faz parte da vida, ou se a gente estiver falando numa condição de ansiedade mais séria, mais grave, mais profunda. A ansiedade, que é essa comum do dia a dia, ela vai aparecer às vezes como um friozinho na barriga, né? Ela vai aparecer às vezes como uma preocupação, um pensamento de preocupação a respeito de algo que pode acontecer, mas essa faz parte. Quando a gente começa realmente a ter uma preocupação com a ansiedade, é quando ela se apresenta já alterando
o nosso dia a dia de uma forma importante. Então, a pessoa começa a não conseguir dormir, a pessoa começa a alterar a sua forma de se alimentar, a pessoa começa a ter dificuldades de se relacionar com outras pessoas, começa a ter, por exemplo, dificuldades de estar em ambientes públicos, ou ela começa a não conseguir fazer atividades que antes eram absolutamente normais no dia a dia dela. Aí a gente vai falar de uma ansiedade que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. A gente já pode considerá-la aí nesses seus exemplos como patológica? Quando a gente tem um grau mais acentuado, Fernanda, é interessante buscar um profissional para que esse profissional possa, junto com a gente, fazer um levantamento do que está acontecendo e a gente compreender se a ansiedade ela está em si como um transtorno ou se ela está se apresentando como um sintoma de uma outra coisa. Mas essa identificação, ela idealmente é sempre feita com auxílio de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Entendido. Isso tem alguma relação com o uso excessivo de telas? E isso está começando lá na infância ainda, Fernanda? A gente tem uma vida hoje, né, Fernanda, que nos traz muitos elementos que nos provocam ansiedade. Então, o uso da tela por si só, ele não necessariamente vai ser um transformador de ansiedade, mas a gente tem que lembrar que tipo de conteúdo a gente tem utilizado e que tipo de conteúdo a gente tem consumido, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, vídeos muito curtinhos, muito acelerados, que é um tipo de vídeo que se vê muito em algumas plataformas de rede social, não é? Com crianças muito pequenas ou até adolescentes. O que eles provocam no cérebro da gente que gera essa ansiedade, esses vídeos curtinhos? Você está se referindo ao TikTok? Também, não só o TikTok, mas também o TikTok, né? Também existem hoje esses vídeos curtinhos em outras plataformas, como, por exemplo, o Instagram, até o YouTube mesmo já apresenta alguns vídeos menores, né? Uhum. E o que isso É, desencadeia na gente, na mente? Olha, Fernanda, o cérebro, ele funciona com uma busca de adaptação ao mundo o tempo todo, né? E essa busca de adaptação ao mundo faz com que todas as vezes que a gente encontre uma resposta satisfatória, a gente tenha uma sensação de prazer, de bem-estar. Certo? A gente tem Uhum. aí alguns neurotransmissores no cérebro que trazem essa sensação de prazer e de bem-estar. Esses pequenos vídeos, muito curtinhos, né, muito acelerados, eles vão inundando a gente desses neurotransmissores muito rapidamente. Só que esses neurotransmissores, e aí eu estou falando especificamente da dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que é importante para a sensação de prazer e para que isso não provoque um problema para a gente, que ele venha através de algum esforço, através de alguma busca, certo? Certo. Então, por exemplo, quando a gente faz um exercício físico, que a gente tem, né, uma série de neurotransmissores que nos trazem esse bem-estar, a gente teve um esforço para isso. Quando a gente se relaciona com os amigos, por exemplo, que a gente entrou em contato com eles, a gente passou um tempo com eles, conversou, teve trocas afetuosas, a gente teve ali um desenvolvimento para que a gente tivesse esse bem-estar posteriormente. Esses Uhum. videozinhos muito curtos, esses vídeos nos apresentam estímulos acelerados, contínuos, em que não existe nenhum esforço, então a gente vai só sendo inundado pela dopamina, sem que isso tenha representado alguma construção pelo próprio cérebro, e isso faz muita diferença. A gente vai começando a ficar quase que intoxicado de dopamina, digamos assim. No início da nossa conversa, né, eu falei que eu fiquei um pouco chocada com a palavra em si, né, escolhida pelo brasileiro como a palavra que significa o ano de 2024. Eu vou até aproveitar para contar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, Fernanda, quais foram as palavras dos anos anteriores, né, para a gente ter uma ideia do quanto isso é preocupante. A palavra de Uhum. 2023, definida pelo brasileiro como a palavra que marcaria o ano, foi mudanças climáticas. Em Uhum. 2022, a palavra foi esperança. Em 2021, a palavra foi vacina.
Se em 2024 a palavra é ansiedade, isso tem muito a nos dizer, muito mesmo. Tem sim, Fernanda, tem muito a nos dizer e eu acho que nos oferece também uma possibilidade de que a gente, tendo essa palavra, utilize para refletir, não é Uhum. verdade? Refletir o que a gente está fazendo com a gente mesmo, com a nossa sociedade, com as nossas relações e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Porque, sem dúvida nenhuma, um número tão grande de pessoas que se diz ansiosa é algo que não é positivo para a nossa convivência. Isso. Se as pessoas que estão nos ouvindo aqui se identificam com essa palavra, Fernanda, vamos começar a falar um pouquinho agora de como que a gente lida com isso no dia a dia. A ansiedade, ela dá sinais de que ela está chegando? Dá sim, Fernanda. Geralmente, a ansiedade ela começa a se apresentar tanto com sinais físicos quanto emocionais, né? Então, uma ansiedade leve que se apresenta no dia a dia, ela vai vir como uma antecipação, ela vai vir como uma expectativa, ela vai vir às vezes como aquele friozinho, aquela borboleta na barriga, né, Aham, que às vezes acontece até em coisas boas, como a aham. antecipação de uma boa viagem. Uma noite mal Já dormida, né? Porque às vezes você está com algum isso, às vezes pensamento ali para algum problema para ser resolvido. isso, uma questão que a gente sabe que a gente vai ter que lidar no dia seguinte, numa reunião de trabalho, às vezes, ou de repente, a resolução de algum problema, né. Então esses são sintomas iniciais, um pensamento que está muito ligado àquela situação. Uhum, Já quando a gente está falando da ansiedade começando a ficar um pouco mais importante, um pouco mais forte, aí uhum. a gente já vai começar a sentir sintomas também um pouco mais fortes. Então você vai ver que o seu coração pode estar se acelerando, você vai ver que a sua respiração fica mais superficial. Às vezes pode acontecer até tremores, né, nas extremidades, nas mãos, as pernas ficando um pouco bambas. Existem pessoas que ficam completamente sem fome quando estão ansiosas, outras que ficam com muita fome quando estão ansiosas. É muito comum também que a ansiedade atrapalhe o sono, em que as pessoas ou não consigam dormir, ou às vezes têm um sono de muito má qualidade, que vai se acordando no meio da noite, pode estar associada a sonhos muito confusos, pesadelos e outros sintomas que podem aparecer variando de pessoa para pessoa. Uhum. Neste momento que a pessoa está no auge ali de uma crise de ansiedade, o que ela precisa de saber e fazer e o que a gente pode fazer para ajudar e não atrapalhar? Joia. Fernanda, é claro que os sintomas e como lidar com esses sintomas são sempre questões muito pessoais, não Uhum. é? Porque também a ansiedade tanto pode ser, como eu disse, uma ansiedade que faz parte da vida humana, que todos nós temos a experiência dela, ela pode ser uma ansiedade mais grave e ela pode ser também uma ansiedade que faz parte de um outro transtorno. Então, Uhum. cada situação dessas, a gente vai ter uma forma de lidar. Mas de maneira geral, né, a gente pode dizer que se você estiver num lugar que você considera seguro, com pessoas que você confia, fazer uma respiração um pouco mais tranquila, um pouco mais pausada, pode ajudar, não é? Uma outra coisa que pode ajudar também é que quando a gente que está, perto de uma pessoa com ansiedade, né, e não sabe o que fazer, você pode chegar para ela e perguntar: "Tá tudo bem se eu ficar aqui com você? Você gostaria que eu chamasse alguém que você confia?" Porque muitas vezes a pessoa ela consegue indicar pra gente, ela às vezes ela fala: "Não, pode ficar", né, e aí você pode ficar ali do lado. A gente infelizmente, Fernanda, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para amenizar, mas às vezes também a gente pode apenas ficar do lado da pessoa para auxiliar e esperar. Por quê? A crise de ansiedade, ela não costuma durar
tanto tempo. Ela costuma durar em torno de 30 minutos, mais ou menos, dependendo, é claro, da situação e do caso. Uhum. Mas que a própria pessoa pode achar que é uma eternidade, né? Sim, com certeza. A experiência desses 30 minutos é uma experiência muito sofrida, né, uma experiência em que a percepção do tempo, ela é alterada pelos próprios sintomas da ansiedade. A gente sabe, né, Fernanda, que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, o tempo passa muito rápido, e quando a gente está passando por uma experiência que é ruim, o tempo passa muito devagar. Então, é pouco em termos de relógio, mas da experiência da pessoa, com certeza, é bastante tempo. As pessoas que já desenvolvem, né, o transtorno da ansiedade, e alguns já têm o transtorno da ansiedade generalizado, né? Elas precisam de que tipo de apoio, Fernanda? Fernanda, o transtorno de ansiedade generalizada, aí a gente já está falando de uma condição, não é? Uma condição médica, em que a gente tem a necessidade de um acompanhamento psicológico e de um acompanhamento psiquiátrico. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado por uma ansiedade contínua, certo? Que dura muito tempo e que se apresenta em muitas situações na vida. Ele pode, inclusive, dificultar a relação das pessoas com as pessoas ao redor, porque a pessoa pode, com o passar do tempo, parar de sair de casa, porque ela tem medo de ter alguma crise fora de casa, por exemplo. Então, é necessário um apoio psicológico para que essa pessoa possa tentar compreender o contexto dessa ansiedade, que ela possa utilizar técnicas que a gente aprende junto com os psicólogos, de como lidar com a crise no momento em que aconteça. E a gente também vai precisar buscar, provavelmente, um profissional de psiquiatria, porque existem medicações que podem servir de apoio e dar uma estabilizada nessa situação para que a pessoa diminua o sofrimento. Entendido. Fernanda, para 2025, o que a gente precisa de colocar na pauta para que essa palavra ela deixe de ser a palavra escolhida pelo brasileiro, né? E aqui eu estou na torcida para que a palavra de 2025 seja conseguir. Controle. Esperança. Bem-estar, né, Fernanda? Bem-estar, saúde emocional, isso aí. Isso. Olha, muita coisa a gente pode fazer e a gente pode implementar na nossa vida, que a gente pode nos ajudar a diminuir um pouquinho a nossa ansiedade, Fernanda. Algumas coisas que são relativamente simples e algumas coisas que vão demandar da gente um pouquinho de esforço. A gente pode dizer que, primeiro, ter uma rotina é super importante e ajuda muito, viu? Porque já que a ansiedade é uma resposta à incerteza, é uma resposta à ameaça, é uma resposta a tudo que é muito novo, se a gente tem uma rotina bem estruturada, a gente ajuda a si mesmo a ampliar o nosso bem-estar. Além disso, Fernanda, não se trata, é claro, de parar de usar a internet ou sair de redes sociais, mas é importante que a gente possa observar o tempo que a gente está passando na internet, o tempo nas redes sociais e que tipo de conteúdo que a gente está consumindo. Se a gente está consumindo conteúdos que nos deixam mais angustiados, que nos deixam mais ansiosos, mais tristes, que esses conteúdos vão impactar negativamente na gente. Fazer uma atividade física moderada pode ser muito positivo também. Cuidar do sono, se a gente consegue fazer uma higiene do sono, evitando um pouquinho o uso de telas, 30 minutos antes de dormir é bastante positivo. E é super legal, Fernanda, uma coisa que vem sendo falada de um tempo para cá, que é a gente falar mais das nossas emoções até para a gente mesmo, né? A gente dar nome àquilo que a gente sente. Ao mesmo tempo que as pessoas dizerem que a ansiedade é a palavra desse ano, seja uma coisa muito chocante e preocupante, Também é muito é bom, né? também isso, é super Aham. importante que as pessoas estejam conseguindo dar nome ao que elas estão sentindo. Eu fa- Então, se a gente parar
todos os dias uns minutinhos para entender como é que eu me senti durante o dia de hoje? Quais foram as minhas experiências no dia de hoje? Com quem foram as pessoas que eu convivi? Como foram essas relações? Isso pode ajudar bastante a gente a se sentir um pouco melhor. É isso, Fernanda. Eu te agradeço pela gentileza, pela conversa conosco no Vida Longa CBN deste sábado, já te desejando aqui um bom Natal e tudo de bom para 2025. Fernanda, muito obrigada a você, obrigada a todo mundo da CBN, aos ouvintes. Eu desejo para todo mundo um ano de 2025 e um período de festas, de muito amor, de muita alegria e de menos ansiedade, não é mesmo? É isso. Tudo de bom para você. Obrigada, querida, para todos nós. Eu conversei com a psicóloga e professora universitária Fernanda de Freitas. Essa entrevista, dentro de mais alguns instantes, você encontra no nosso site cbnvitoria.com.br e também na sua plataforma preferida de podcast.